Oi pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu vim aqui fazer o devocional com vocês, né? Eu combinei que toda semana eu ia postar um devocional desse livro aqui, ó. Então gente, estou aqui para cumprir minha palavra, meu compromisso, né? Eu tenho com Deus e com vocês toda semana. O título dessa semana, gente, é Não Tenha Medo. Vou mostrar para vocês. Não tenha medo, apenas creia. E hoje, gente, tá um dia bem gostoso. Por aqui tá chovendo, uma chuvinha bem gostosa. É a primeira vez que eu vou fazer o devocional aqui na minha cozinha. Então tá um dia muito gostoso hoje por aqui, graças a Deus. Voltou a chover de novo. Começou a chover hoje, ficou uns dias aí sem chover. Mas a chuvinha voltou, graças a Deus. Tá bem fresquinho hoje. Eu tô fazendo o devocional aqui na cozinha. E eu tive até que fechar a janela ali, senão o barulho da chuva ia atrapalhar. Mas, glória a Deus por tudo, estou muito feliz, gente, porque, nossa, chuva é benção, né? Principalmente aqui, pra quem acompanha meus vídeos aí, vê que eu tava falando com vocês que tava muito difícil de chover. Mas, graças a Deus, a chuvinha voltou. Vamos começar aqui, então. E o título, né, como eu mostrei pra vocês, é Não Tenha Medo, Apenas Creia. De todas as boas promessas que o Senhor fez, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Esse versículo está em Josué 21:45. E aqui já começa, né, gente? Esse versículo já começa dizendo que todas as promessas que Deus... Josué está dizendo que todas as promessas que Deus fez com aquele povo, né, o povo de Israel, ele cumpriu uma a uma, ele cumpriu todas. Nenhuma ficou sem se cumprir, né, na vida daquele povo. E com a gente hoje não é diferente, né? Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, todas as promessas que Deus tem nas nossas vidas... A gente, espera aí um pouquinho que a porta ali tá fazendo barulho, deixa eu trancar. Voltei, gente. Então, todas as promessas que Deus tem para nossas vidas, Ele cumpre, gente. Não importa o tempo que passa, não importa, né, se pra gente tá demorando, se a gente se acha velho, se... as circunstâncias, né, mostram o contrário, não importa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, né, a sua palavra. E aí ela diz assim no livro, F.F. Bosworth, eu acho que é isso, porque em inglês, né, eu não sei, costumava dizer, a fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Deus havia dito a Moisés para que ele levasse Israel para a terra prometida. Só tinha um problema, eles precisavam atravessar o grande mar. Não havia ponte sobre as águas. Para piorar, Faraó e os exércitos estavam avançando por trás. Mesmo diante dessa situação sem saída, Deus disse para Moisés avançar, porque ele havia lhe dado uma promessa. O Senhor o fez conhecer a sua vontade, e isso gerou fé em seu coração e provocou um dos milagres mais extraordinários já relatados na história. Deus abriu um caminho no meio do mar, e Israel passou a seco, a seguir o inimigo foi submerso. Essa passagem, né, gente, todo mundo conhece, de Moisés, né, quando eles estavam ali fugindo do Egito, né, de Faraó, e de repente, na frente deles surgiram um grande mar, e atrás o povo de Faraó vinha, né, para matar eles, matar o povo de Israel. Então o exército de Faraó estava atrás, vindo para matar, e o mar estava na frente. Então, assim, eles não tinham escapatória, não tinha para onde eles fugir. Como a gente fala no dia de hoje, né? Eles estavam ali entre a cruz e a espada, não tinha para onde ir. Mas Deus, Ele pediu para Moisés, né? Tocar com um cajado ali no mar, na água, e que ele abriria o mar. E ele abriu o mar e eles passaram ali a seco. O povo de Israel passou a seco. E aí o povo de Faraó veio atrás, achando que eles também iam conseguir passar. Só que daí Deus fechou o mar novamente, eles morreram ali todos submersos, né, afogados ali no mar ali. Então, gente, é isso que Deus faz na nossa vida. Mesmo que na nossa frente a gente veja um grande mar e atrás de nós a gente também seja sendo perseguido de alguma forma e a gente não vê saída para os nossos problemas, para a nossa situação. A gente não vê, porque onde a gente olha ao nosso redor, a gente só vê dificuldade, a gente só vê luta e muitas vezes perseguições. Mas se Deus está conosco, gente, a gente tem que avançar. Mesmo que a gente não esteja vendo nada, a gente tem que avançar. Porque Deus, Ele é fiel, sabe, para
Deus é fiel, Ele vai estar conosco no nosso caminho. E se Ele prometeu que você vai chegar no lugar que Ele prometeu, você vai chegar, não importa as dificuldades, não importa os obstáculos. Porque se Deus tinha prometido para o povo de Israel que eles iam chegar na terra prometida, não importa o obstáculo, não importava os obstáculos que eles teriam que enfrentar, não importava as lutas que eles teriam que enfrentar pela frente. O que eles tinham que fazer, o papel deles era confiar em Deus, confiar na promessa, né? E que foi o que não aconteceu, né? No percurso ali, na vida de muitas pessoas murmuravam, começavam a murmurar porque vinha as dificuldades, né? Vinha fome, vinha sede, e a dificuldade que eles passavam ali, né, durante o caminho ali pelo deserto. E eles, nesses momentos, eles deixavam de confiar em Deus, eles murmuravam, eles queriam até muitas vezes voltar atrás, né, voltar para o Egito, falando que era melhor ser, na época que eles eram escravos, melhor ser escravo no Egito do que estar ali naquele deserto. Então eles tiraram os olhos deles da promessa e focaram nos obstáculos, focaram no momento que eles estavam vivendo. E é tudo que a gente não pode fazer. E muitas vezes a gente também faz. Que a gente está passando por um processo, em vez da gente focar na promessa, né? A gente foca nos obstáculos, a gente foca no momento que a gente está vivendo, nas circunstâncias momentâneas. Então a gente olha para o hoje e fala, mas é impossível, porque olha como está a minha vida, olha como eu estou vivendo. É impossível Deus cumprir as promessas na minha vida. Só que assim, não é sobre nós, gente. A gente tem que entender que não é sobre o que eu posso fazer, não é sobre o que eu faço, não é sobre isso, sobre o que eu acho, sobre o que as pessoas podem fazer por mim. Não é sobre isso, gente. É sobre Deus, é sobre o que Ele tem para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. É sobre o propósito que Ele tem. Então Ele vai fazer, se Ele prometeu, se Ele tem uma promessa, né, para se cumprir na sua vida, através da sua vida, Ele vai fazer acontecer. Só que a gente tem que permanecer firme durante o processo. A gente tem que permanecer fiel, confiando no Senhor quando a gente estiver no deserto. Porque para a gente poder chegar na promessa, para a gente poder chegar onde Deus quer que a gente chegue. Mas para isso a gente tem que estar no centro da vontade de Deus, sabe? E confiar no Senhor. Inclusive, ó, o título diz, né? Não tenha medo, apenas creia. Então a gente não tem que temer os obstáculos. A gente não tem que ter medo do que as pessoas dizem, do momento que a gente está vivendo. Sabe? A gente não pode deixar o medo tomar conta do nosso coração a ponto da gente desacreditar das promessas do Senhor. Ao ponto da gente se deixar levar pelo momento, pela circunstância, sabe? E ficar tão cego de não enxergar o que Deus tem para nós lá na frente. Então assim, a gente tem que crer, tem que deixar o medo de lado, confiar nas promessas do Senhor, confiar no Senhor e crer no Senhor, porque o mais Ele fará, Ele vai cumprir as promessas dele, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete nas nossas vidas. Ó, então eu tenho um versículo aqui, gente, ó, Hebreus 10, 23. Ó, até deixei aberto aqui a Bíblia, ó. Tá vendo? Eu grifei aqui para mostrar para vocês. É que a câmera do meu celular não filma todo o ambiente não, gente. Mas ó, quem quiser anotar aí na Bíblia, em Hebreus 10, 23 diz assim, ó: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então assim, a nossa esperança, gente, tem que estar no Senhor. Então a gente tem que estar firme, sabe, nessa esperança. Firmes na fé, que Deus é fiel para cumprir o que Ele prometeu. Então, o nosso papel, diante das circunstâncias, das dificuldades, dos obstáculos, é permanecer firme na fé, confiando no Senhor e continuar avançando, sabe? Crendo que Ele vai cumprir as promessas dEle no momento certo. E também a gente anotei que é o Salmo 53, Salmo 56, versículo 3 e versículo 11. Vou ler aqui também com vocês. Vamos ver aqui, gente. Salmo 56. Essa câmera, gente, se eu inclinar um pouquinho aqui, eu corto a minha cabeça. Tá muito perto. Mas foi o lugar mais confortável, gente, que eu achei para filmar para vocês aqui hoje. Ó, Salmo 56, verso 3 e verso 11. O 3 diz assim, ó: em qualquer tempo que eu temer, hei de confiar em ti. Então assim, claro que a gente vai ter medo, né? O título aqui diz, não tenha medo, porque é um conselho que Deus nos dá, né? É um conselho que Ele nos dá, pra gente não temer e confiar nele. Mas é claro que a gente vai ter medo.
né? A gente vai ter medo diante das dificuldades, quando vierem os obstáculos, as dificuldades, perseguição, a gente vai ter medo. Mas o que a gente não pode deixar, gente, é ser levado pelo medo, sabe? É ser paralisado pelo medo. Deixar o medo nos paralisar. Deixar com que o medo nos traga dúvida daquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Sabe? Nos faça duvidar das promessas que Deus tem na nossa vida. Então, por isso que aqui diz que em qualquer tempo que eu temer, ou seja, mesmo que eu tenha medo, eu hei de confiar em Ti. Então, ainda que eu tenha medo, eu vou confiar no Senhor. E aí o 11 diz: em Deus ponho a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, se a nossa confiança estiver em Deus, a gente não vai temer nada nem ninguém. Como diz ali, né? Ele não, como o salmista disse, que ele não temeria o homem, ele colocaria a confiança dele no Senhor e não temeria o que o homem poderia fazer contra ele. E é assim que a gente deve também, gente, nos posicionar diante de Deus, sabe? Mesmo que as coisas aconteçam, mesmo que as pessoas se levantem contra nós, a gente não tem que temer o que nos pode fazer o homem, porque maior é Deus que está conosco, a Bíblia diz. E agindo Deus, ninguém impede. Tem tantos versículos que nos motivam, que nos faz confiar no Senhor e que nos ajuda contra o nosso medo, né? Que é esse que eu já disse, que, né, agindo Deus ninguém impede. Tem também o versículo que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Tudo posso naquele que me fortalece. Que o verdadeiro amor lança fora o medo, né? Que o verdadeiro amor a gente sabe que é o amor de Jesus por nós, o amor de Deus por nós é o verdadeiro amor, que é um amor incondicional. Então, o verdadeiro amor de Cristo, ele lança fora o medo das nossas vidas. Então, se a gente confiar no Senhor, a gente depositar nossa confiança no Senhor, a gente não vai temer nenhum mal, a gente não vai temer nada nem ninguém, porque a gente sabe quem está conosco, a gente sabe quem luta as nossas guerras. E quando a gente não tiver arma para lutar, Deus vai lutar por nós, Deus vai pelejar por nós. Aquilo que a gente não puder fazer, Ele vai fazer por nós. Então, a gente não pode ficar, prostrado, deixar se dominar pelo medo, pelas afrontas, pelas perseguições, porque Deus está conosco. E se Ele tem uma promessa na nossa vida, não importa o que aconteça no percurso, não importa o que aconteça no caminho, gente, não importa. Ele vai cumprir, sabe? O homem querendo ou não, o inimigo querendo ou não, Ele vai cumprir. Porque é Ele que manda, né? A palavra é dele, a palavra de Deus não volta vazia. Deus não é homem para que minta. Inclusive tem até esse versículo aqui que ela escreveu aqui no livro, que eu já vou ler para vocês. A Bíblia diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Não importa o que aconteça, sabe? Não importa se as pessoas querem ou não. Não importa se o inimigo tenta atrapalhar, tenta impedir. Ele vai cumprir na nossa vida. Muitas vezes a gente atrasa o cumprimento das promessas de Deus na nossa vida por falta de posicionamento, por falta de confiança em Deus. Mas Ele cumpre, gente, as promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque é a palavra dele. E a palavra de Deus não cai por terra. Então a gente tem que confiar. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aqui ela continua dizendo assim, gente, ó: não tenha medo, avance, confie na minha palavra. Existe uma jornada de milagres preparada para você, além das águas. Agarre-se na promessa profética e avance. Números 23, 19 declara, que é o versículo que eu acabei de falar para vocês: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não fará? Ou havendo falado, não cumprirá? O Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Você só precisa inclinar o seu coração para Ele. Neemias 9:8 diz: achaste o seu coração fiel perante ti, e com Ele fizeste aliança, e cumpriste as tuas promessas, por quanto é justo. Então, gente, não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, não é sobre o quanto a gente sabe e sobre o quanto a gente faz. É sobre a fidelidade dele, porque Ele é fiel para cumprir. E se Ele diz, como diz aqui no versículo, porventura Ele tendo dito, Ele não fará, ou havendo falado, Ele não cumprirá, porque é a palavra dele, e a palavra dele não cai por terra. Então Ele cumpre todas, ó, igual fala aqui, Ele cumpre todas as suas promessas. Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Não é só uma, duas, não, é todas as promessas dele. Então, mesmo que o mar esteja à nossa frente e um exército esteja atrás de nós e as circunstâncias dizem o contrário, e as pessoas muitas vezes não acreditam naquilo que Deus tem, né, para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas.
Se Deus falou, gente, Ele vai cumprir na hora certa, no tempo certo Ele vai cumprir. A nossa parte é continuar, gente, é continuar avançando, sabe, não parar no meio do caminho e confiar no Senhor, que o mais Ele fará. E para não ficar muito grande, gente, nosso devocional, porque eu não quero fazer vídeos muito longos, aqui, como sempre, ela deixa um espaço ali para a gente anotar algumas coisas. E aí ela colocou assim, ó: escreva 3 promessas divinas que revelam a grandeza do Senhor. Reescreva essas promessas no papel e cole em algum lugar visível da sua casa. Gente, eu confesso que eu não fiz isso até hoje, mas eu estou sempre profetizando, gente. No meu lar eu estou sempre profetizando palavras bíblicas mesmo, palavras proféticas, inclusive nas minhas orações, porque a gente precisa, sabe, tá sempre liberando palavras proféticas no nosso lar, na nossa casa, para que realmente a gente dê legalidade para que elas se cumpram na nossa vida. E aí ela colocou aqui, ó: declare essas promessas diariamente quando vocês estiverem orando em seu tempo a sós com o Senhor durante 40 dias. E é aquilo que eu falei com vocês, gente. Depois que eu comecei a ter meu tempo com Deus, a fazer meu devocional e a ler esses livros, né, que são devocionais que me ajudaram muito, então eu já tenho esse hábito de toda vez que eu oro, eu declaro promessas bíblicas, né? Porque ela não está falando só de promessas que Deus fez na sua vida através de pessoas, mas das promessas do Senhor, da palavra de Deus mesmo. Porque, gente, a palavra do Senhor, ela é a maior profecia. Então, assim, a gente tem que declarar a palavra do Senhor dentro do nosso lar também, tá? Declarar as promessas que Deus tem na Bíblia, na nossa vida, no nosso lar, na nossa casa, para que no tempo certo elas se cumpram nas nossas vidas. Lucas 1,37 declara: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Ou seja, né, Ele não se limita à circunstância, Ele não se limita àquilo que a gente acha, àquilo que a gente pensa, sabe? Deus não se limita a nada disso, nem o que as pessoas pensam sobre nós. Deus, Ele vai além de tudo isso, gente. Deus vai além das circunstâncias. Ele vai além do que a gente pensa sobre nós mesmos, e Ele vai além do que as pessoas pensam sobre nós. E porque Ele é Deus, gente, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle, e para Ele nada é impossível. Então, se Ele prometeu, Ele vai fazer o impossível para que as promessas dEle sejam cumpridas. É aquilo que eu falei com vocês, né? O que cabe a nós, a gente tem que fazer a nossa parte. Então, o que cabe a nós, Ele vai nos dar sabedoria, Ele vai nos dar estratégia para a gente fazer a nossa parte. Igual Ele deu, né, ali o direcionamento para Moisés, que era para ele tocar ali nas águas do mar com o cajado dele. Então ali Deus usou o natural para fazer o sobrenatural. Ele fez a parte dele naquele momento. Então ele fez o possível, e o impossível Deus fez, que foi abrir o mar vermelho. Então a gente tem que fazer a nossa parte. E a nossa parte tem que ser feita, gente, com sabedoria, com o direcionamento de Deus, né? Porque Ele é quem age, então é do jeito dele. Então a nossa parte a gente tem que fazer com sabedoria e de direcionamento para Deus, né? E estratégia. E aquilo que a gente não pode fazer, que é o impossível, sobrenatural, é o que Deus vai fazer nesse caminho, nesse processo. Então, assim, a gente tem que confiar no Senhor, fazer a nossa parte, né? E como eu sempre falo, que o mais Ele fará, que é a parte dele. E então, assim, gente, se vocês quiserem anotar, né, num caderno ou na casa de vocês aí, em algum lugar, para você não esquecer, na hora de estar orando ali, você está declarando, se vocês quiserem procurar na Bíblia, versículos, né, que são promessas do Senhor, e quiser anotar em algum lugar, para quando você estiver orando, vocês declarar sobre a vida, sobre a casa de vocês, aí vai ficar aí na vontade de vocês. Então, eu coloquei aqui alguns versículos, e como eu falei com vocês, eu já declaro nas minhas orações. E aqui, como sempre, gente, ela deixa a oração dela no final. E eu vou fazer o seguinte, gente, como eu tenho falado com vocês que eu também vou orar no final, eu vou fazer a oração dela e já vou emendar com a nossa oração aqui para poder finalizar o vídeo, tá bom? Ó, a oração dela diz assim, ó: por cura, libertação e por rompimento nas finanças. Pai, dizemos obrigado porque Tua palavra declara que se 2 ou mais concordarem sobre alguma coisa, ela será estabelecida. Então, declaramos agora, em nome de Jesus Cristo, sobre cada pessoa que está lendo esse devocional e seus familiares. No caso, gente, sobre cada pessoa que está ouvindo esse devocional e seus familiares. Câncer, vai embora.
corpo seja curado, saúde mental seja restaurada, negócios sejam abençoados, finanças sejam liberadas, casamentos sejam restaurados, filhos pródigos voltem para casa, que cada um seja abençoado em nome de Jesus, que haja bênção sobre bênção. Nós amarramos e quebramos toda a opressão, amarramos o espírito maligno agora mesmo, rejeitamos cada um deles e declaramos libertação em nome de Jesus. Vamos orar, gente, para finalizar, né? Essa oração já é uma oração muito poderosa. Vamos só orar aqui para finalizar nosso devocional de hoje. Meu Deus e meu Pai, te agradecemos, Senhor, por mais este momento que nós passamos aqui, Senhor, aprendendo um pouco mais da sua palavra. Senhor, que o Senhor nos ajude, Pai, que o Senhor nos conduza, Senhor, nos desertos da nossa vida, Senhor, no meio das dificuldades. Que o Senhor esteja conosco, Pai, que o Senhor nos guie, que o Senhor nos direcione, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para fazermos a nossa parte, que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, daquilo que vem do Senhor e daquilo que não vem, Senhor, no nosso caminho, no nosso processo. Senhor, nos dá discernimento para discernirmos as vozes, ó Pai, para que, Senhor Jesus, discernimos aquilo que vem de Ti e aquilo que não vem, para que não venhamos, Senhor, ser distraídos, Senhor, ou paralisados, Senhor, por pessoas ou pelo inimigo, Pai, que muitas vezes insiste em nos dizer que Deus não vai fazer, insiste, Pai, em fazer com que a gente olhe para a circunstância. O Senhor não permita, Pai, que a gente enxergue, Senhor, as coisas com os olhos carnais, mas com os olhos espirituais. Nos dê visão espiritual, Pai, para enxergarmos além, Senhor, da circunstância, Pai. Senhor, unge o nosso ouvido, Pai, para que a gente possa, Senhor, ouvir somente a Sua voz. Senhor, silencie, Pai, as outras vozes que têm tentado falar no nosso ouvido, Pai, que a gente não pode, que a gente não é capaz, que a gente não vai conseguir, que não foi Deus que prometeu, que a gente está enganado, que a gente está iludido, que a nossa esperança é vã, que a nossa fé é tola. Senhor, que nós não venhamos permitir, Pai, que o inimigo, Senhor, cale a voz do Senhor sobre a nossa vida, Pai. E nem as vozes das pessoas, Senhor, silencie aquilo que o Senhor já tem declarado, Senhor, aquilo que o Senhor tem falado sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Como nós vemos aqui, o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Senhor, e ninguém, nós sabemos que nada nem ninguém pode impedir para aquilo, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, Senhor, para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Porque não é sobre nós, Pai. Não é sobre nós, é sobre aquilo que o Senhor tem para fazer em nós e através de nós. Então, Senhor, que as suas promessas se cumpram na vida de cada um, Senhor, que está assistindo, Senhor, esse devocional. Que o Senhor direcione cada pessoa, Pai, que está assistindo, Pai. Que o Senhor conduza, que o Senhor dê sabedoria, Senhor, para agir, Senhor, no meio do processo, no deserto. Que nós não venhamos murmurar, Senhor, nem reclamar, Senhor, e nem questionar, porque o Senhor é o oleiro. O Senhor sabe como trabalhar no barro. O Senhor sabe como refazer o vaso, Senhor, para que ele fique, Senhor, perfeito para ser usado. Então, que a gente entregue nossos caminhos ao Senhor, que a gente confia no Senhor, Pai, e deixe que o mais o Senhor faça. E que a gente continue avante, que a gente não venha temer, Senhor, mas que a gente confie no Senhor, Pai, entregue nossa vida, nossos caminhos ao Senhor. Para que possamos crer, Senhor, que o Senhor é fiel e justo para cumprir todas as suas promessas nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. É isso, gente. Que a gente não venha se esquecer, né? Que se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Só basta a gente crer e continuar firme, a gente não temer, continuar firme nos pés do Senhor, que na hora certa Ele vai cumprir todas as promessas que Ele tem feito, né? Primeiro Ele faz em nós e depois através de nós, porque esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, é fazer em nós e depois através de nós. Então nunca é sobre nós, é tudo sobre Ele, é tudo para Ele. Então, que a gente possa entender, né, que quando a gente entende que não é sobre nós, não é sobre nós, não é sobre a nossa capacidade, sabe? Não é do nosso jeito, não é do nosso tempo. Quando a gente entende tudo isso, que é tudo para a glória dele, para a honra e a glória do nome do Senhor, é sobre um propósito maior, não tem a ver com a gente, mas é sobre um propósito maior, que a gente é só instrumento. Quando a gente entende isso, fica mais fácil de você se manter firme, de você não se deixar levar pelo inimigo, de você não se deixar levar pelas vozes das pessoas que dizem o contrário, porque daí o seu foco está em Jesus, porque você entende que não é sobre você, é sobre Ele. E é isso, gente. Vou encerrar o vídeo por aqui, que já deve ter ficado longo. Que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês continuem firmes aí, confiando no Senhor, que na hora certa
as promessas do Senhor vai se cumprir nas nossas vidas, amém? Fiquem com Deus, um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!